Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Sávio Viana, eu sou professor da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, né? Minha linha de pesquisa é na área de escoamento de fluidos, né? Mais especificamente com mecânica dos fluidos computacional. E dentro desse contexto da pandemia, né, a gente já vinha trabalhando com escoamento no corpo humano, mais especificamente no trato respiratório, preocupado com a inalação de particulados, né, na indústria de processo. Aí, com o desenrolar da pandemia, né, a universidade criou uma força-tarefa. E essa força-tarefa ela tinha como função identificar os profissionais dentro da Unicamp que poderiam contribuir de alguma forma para ajudar no combate à pandemia. Então, o nosso grupo de pesquisa adaptou essa linha de trabalho com fluidodinâmica computacional ao sistema respiratório para investigar como que as diversas vazões de operação de respiradores mecânicos, esses respiradores que precisariam ser construídos, entre aspas, às pressas, né? Como que aquela vazão combinada com os tubos endotraqueais, que é o tubo que entra, né, na traqueia, na garganta, né, para que possa ser administrada a administração de ar ou de oxigênio, né? Como que essas coisas poderiam gerar campos de pressão que fossem perigosos para os pacientes, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou mostrar o que a gente andou fazendo, tá bom? Ok, pessoal, conforme eu tinha dito, né, o trabalho que a gente tem feito na Força Tarefa cai no contexto da fluidodinâmica computacional aplicada a biosistemas, né? Então, se a gente entender um pouquinho mais do problema, a gente vai poder saber como que nós usamos as ferramentas de mecânica dos fluidos computacional para ajudar, né, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Avançando um pouquinho, né? Então a COVID, né? Ela vamos dizer, caracterizada por alguns sintomas, como tosse, febre, falta de ar, coriza, dor muscular, vômito, diarreia. Mas nós estamos interessados aqui na falta de ar, o que em última instância pode levar a uma síndrome, né? Em que o paciente precisa ser intubado. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Então, basicamente, o que acontece é que uma vez que o nosso corpo ele tenha sido atacado por esse vírus, né, o que acontece? Ele tem uma determinada proteína que facilita, né, o acesso às células, né? E ao invadir as células, o nosso organismo dispara um sistema de combate, né, gerando a morte dessa célula, que vamos dizer assim, esteja contaminada. E isso tem uma grande liberação de pus, que seria uma das características da patologia da pneumonia, né, seguida de tosse, febre e dificuldade em respirar. Em casos extremos, a gente leva para a síndrome do desconforto respiratório e o paciente precisa ser intubado. E é dentro desse contexto que surgem-se várias propostas para que se possam construir respiradores mecânicos, né? Respiradores mecânicos. E a pergunta é, por uma dada vazão de ar, eu vou ter uma certa pressão dentro do organismo, do indivíduo, e será que eu estou operando em condições seguras? Então a gente resolveu investigar isso, dada a necessidade de se produzir respiradores, assim, digamos, um pouco mais rápido. Né? Então, isso aqui é um exemplo tridimensional, né, de uma imagem reconstruída por tomografia computadorizada de um paciente de aproximadamente 50 anos que veio a óbito. Né? Então, se você observar aí no pulmão, a gente olha essas partes amarelas aí, né, que são indicações de um processo inflamatório, né, infeccioso dentro do paciente, que é uma das características da COVID. E, obviamente, nesse processo há uma dificuldade de troca gasosa no nível dos alvéolos e o paciente pode, em última instância, precisar ser intubado, né, para que ele receba esse oxigênio e essa troca fique melhor. Né? Então, dentro desse contexto, o que nós fizemos? Nós usamos um modelo computacional do trato respiratório superior, também de um paciente que veio a óbito, né, e reproduzimos a partir de tomografia computadorizada, desde a cavidade bucal até as primeiras gerações do pulmão. E aí, de uma forma bem simples, a ideia do CFD é que você tenha geometria, né, faça uma malha
computacional dessa geometria, no nosso caso, o trato respiratório, resolvo as equações fundamentais da mecânica dos fluidos e gere imagens, né? Como essa que você está vendo aí, né? Do sistema respiratório superior, né? Uma vista lateral indicada com essa setinha, né? E um corte, né? Nesse plano, aonde na figura da esquerda a gente mostra uma visão superior, né? Uma imagem que remete muito a exames médicos. Então a gente tentou fazer isso do ponto de vista computacional. Aqui é uma imagem um pouco mais detalhada, né? No nosso modelo nós chegamos a 26 milhões, aproximadamente 26 milhões de células, e nós resolvemos as equações fundamentais em cada uma dessas células computacionais, para que a gente pudesse ter a descrição do escoamento, né? Então nós traçamos 10 planos ao longo da traqueia, conforme representado na figura, e calculamos a pressão média, né, em cada um desses planos, para ver que, em determinadas condições de operação, como que o organismo reagia, né, a esse fluxo de ar e que pressão, né, que a gente teria nas diversas partes do sistema respiratório. Aqui são algumas imagens, né, desses campos de pressão, né? Então você pode ver uma imagem lateral, uma vista de cima, uma num plano mais próximo do que a gente poderia chamar popularmente da garganta, né? E outro mais na parte mediana da traqueia, né? Então a gente conseguia gerar esses tipos de imagens que os médicos podem usar para fazer o diagnóstico e entender se uma determinada condição de operação do respirador pode ou não causar um dano ao paciente. Essa aqui são outros exemplos, né? A primeira figura à esquerda você tem um campo de pressão, depois nós temos a velocidade, um campo de velocidade, e as 4 no canto direito seriam as tensões na parede causado pelo gradiente de velocidade entre a parede, né, e o seio do escoamento, né? Então são conceitos de mecânica dos fluidos, né, que a gente vê no curso aí de graduação, que o engenheiro tem essa formação, mas aplicado num sistema diferente, né? Se eu fizesse uma analogia, como se isso aqui fossem as tubulações, né, que estivesse passando um fluido, né, na indústria de processo. Só que nesse caso aqui é o sistema respiratório e o fluido que está passando é ar. Essa mesma análise ela pode ser estendida de uma forma mais quantitativa, né? Então, na figura da esquerda, para os diversos planos representados lá em cima, nós temos como que a pressão variou, né, de acordo com o aumento da vazão. E na figura da direita, eu vejo a variação da pressão em função da vazão. Claramente, a análise dessas figuras mostra um padrão que é bastante interessante e nos ajuda a avançar, né? De fato, nos ajudou a criar um modelo, né? Um modelo muito simples, né? Onde nos 2 gráficos é representado pela linha tracejada e os pontos são os dados do experimento numérico, né? Então essa equação é uma equação muito simples de eu colocar em qualquer calculadora, onde A é uma constante, né? Por exemplo, no plano 1 ela vale 4,1, no plano 5 ela vale 2,5, onde o usuário entra com a vazão e ele tem a pressão média, né, num determinado plano. Uma informação bastante importante para o médico ter noção se naquela vazão você pode estar operando em faixas de pressão que possam causar risco ao paciente, como a ocorrência de barotrauma. Aí, de posse disso, a gente criou uma tabela, né, variando os diversos diâmetros de tubo, né, o tubo endotraqueal, né, que você vê à esquerda, e na linha horizontal a vazão de operação do respirador mecânico. Cruzando essas duas informações, eu tenho essa tabela com valores de pressão em centímetro de água, que é uma informação importante para o médico. Então, por exemplo, só para ilustrar, eu marquei aqui de vermelho regiões onde eu combino diâmetros do tubo endotraqueal e da vazão, aonde foram calculadas pressões em que encontrou-se na literatura, né, dados de ocorrência de barotrauma. Então, obviamente, essa é uma região que a gente vai tentar evitar de trabalhar. E tudo isso feito do ponto de vista computacional. Então, esse é um exemplo de como a mecânica dos fluidos, né, e técnicas computacionais pode ajudar a área médica, né, e minimizando ou até mesmo evitando esse tipo de ensaio no paciente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos.